Olá, e vamos para mais uma aula do nosso preparatório de filosofia para o Enem. Hoje vamos falar sobre René Descartes, que foi um filósofo, matemático, cientista francês importantíssimo. Ele é predecessor do movimento racionalista, né? Ele inventou muitas coisas que são importantíssimas hoje, não só para a filosofia, mas também para a matemática, né? Enquanto na filosofia ele foi meio que o fundador do ceticismo, né? Na matemática ele foi o criador do cartesianismo. E o cartesianismo acabou se tornando não apenas um sistema de estudo de geometria, né? Porque nós temos o plano cartesiano, gráficozinhos, isso aqui, não sei o que. Mas Descartes principalmente foi o responsável por uma transformação muito grande na epistemologia e na forma de analisar o conhecimento. Lembram que Sócrates dizia que a única certeza que ele tem é que ele não sabe de nada? Que ele só sabia que nada sabia? Pois é, o Descartes foi o cara do eu penso, logo existo, que a única certeza que ele tem é da própria existência porque ele consegue pensar a respeito disso. E, enfim, ele pensou sobre muitas coisas. Ele estudou, ele criou o cartesianismo, ele fundou o racionalismo, ele criou o ceticismo metodológico, ele basicamente estabeleceu o dualismo corpo e mente, né, a dicotomia corpo e mente, que é o dualismo filosófico, e ele também estabeleceu uma certa filosofia moral, né? Agora vamos falar sobre essas coisas. O que é o cartesianismo, afinal de contas, né? O cartesianismo, enquanto uma proposta e um sistema filosófico, é um sistema de compreensão da realidade através da razão, né? Como assim? Opa, tem um errinho aqui, eu acabei comendo um espaço. Me perdoem. Tá. Sistema de compreensão da realidade através da razão. O que isso quer dizer? Vamos analisar aqui cuidadosamente. Se os nossos sentidos nos enganam, e era isso que Descartes acreditava, né? A gente não pode ter certeza de nada que os nossos sentidos nos ensinem, né? Então, se a gente aprende as coisas através dos sentidos, e os nossos sentidos podem nos enganar, então a única ferramenta concreta que nós temos para entender as coisas é a razão. E a razão ela é a única forma efetiva e eficaz de desenvolver a ciência, né? Enfim. Desculpa, eu estou lendo minhas anotações aqui. Vamos falar de uma obra do Descartes aqui, para entendermos melhor o cartesianismo. O Discurso do Método. O Discurso do Método é um dos livros mais importantes na filosofia. Até hoje, em muitos cursos universitários, ele é um livro base para compreensão de muitas coisas, né? E nesse livro, ele tenta chegar em um conjunto de princípios para alcançar a verdade. Basicamente, o objetivo dele é esse, né? Como podemos conhecer a verdade, né? Então, nisso ele entra no ceticismo metodológico, que eu mencionei aqui, né? E o que é esse ceticismo metodológico, né? É rejeitar ideias que podem ser duvidadas e
manter ideias apenas que podemos ter certeza que são verdadeiras, né? Como, por exemplo, a ideia de que pensamos. Isso é uma ideia que é inegavelmente verdadeira perante a razão, né? Enfim, ele acreditava em uma ontologia baseada em uma estrutura de... como se fosse uma árvore, né? Onde a matéria é a base, né? Vamos pensar numa pirâmide. Matéria, mente, Deus. Deus, pois é, o pai do racionalismo era uma pessoa profundamente religiosa. Mas isso eu falo de todos os filósofos dessa época, o que é muito engraçado, sabe? Porque de todos os grandes pais da ciência, do método científico e de todas as coisas que hoje são bases para um pensamento agnóstico ou ateísta, todos eles eram profundamente religiosos e acreditavam na revelação divina em muitos aspectos. Descartes, principalmente, em sua vida, quando ele escreveu o Discurso do Método, ele acredita piamente que aquele método de análise racional da realidade foi uma revelação divina para ele. Então ele estava dormindo um dia e, segundo ele, recebeu a revelação divina de que aquilo era a única forma de se alcançar a verdade. De que Deus nos deu a razão como uma forma de contrapor nossos sentidos que nos enganam. Porque Deus não nos enganaria, porque Deus é supremamente bom, né? E então, a razão é a forma de Deus de nos ajudar a alcançar a verdade, né? Por causa que a bondade de Deus não permitiria que a nossa razão nos enganasse. Vejamos. Aqui... Deixe-me só puxar uma outra coisinha para dar uma explicação melhor sobre essa parte de ontologia. Aqui. Então, que nem eu falei, tem essa estrutura de árvore ali na ontologia, né? De pirâmide. Matéria, mente e Deus. Então, a matéria, ela é extensível nas 3 dimensões, né? Então, aqui temos... Porque, como ele criou o plano cartesiano, então ele basicamente colocava toda essa ideia no plano cartesiano. Claro que na época eu acho que ele só chamava de plano ou né? Como que Descartes chamava o plano cartesiano? Será que era só plano? Enfim. Então... a essência era a tridimensionalidade, né? A essência da matéria é a sua tridimensionalidade, né? A essência da mente é o pensamento autoconsciente, né? E Deus possuindo existência necessária. Pois é, Deus possuindo existência necessária. E o que isso quer dizer, né? Se o conhecimento através dos sentidos não é confiável, né? Nós devemos confiar sempre na razão. E ele defendia o racionalismo nesse aspecto porque ele dizia que o conhecimento científico pode ser derivado a priori. Lembra que eu já mencionei quando eu falei sobre Kant. Isso vai depender também da ordem que você está vendo essas aulas, né? Se você vai ver Descartes antes ou depois de Kant. Mas, Descartes, ele falava que conhecimentos a priori, conhecimentos que não necessitam de experiência prática, eles vêm de ideias inatas através de racionalização dedutiva, né? Então, nesse ponto... o cartesianismo ele se opõe ao empirismo e ao aristotelianismo, né? Porque eles têm uma ênfase muito grande na experiência sensorial e para o conhecimento do mundo, né? Então, nós só conhecemos aquilo que nós temos numa experiência sensorial, isso é uma coisa profundamente aristotélica, e Descartes se opunha profundamente a essa ideia,
Justamente porque ele dizia, não, pera lá, brother, o negócio é outro. O negócio é que os nossos sentidos podem nos enganar. Você pode ser daltônico e o que eu tô vendo verde, você tá vendo azul ou cinza ou sei lá o que. Eu tenho um amigo que é daltônico, é muito engraçado, porque ele nunca sabe a cor das roupas que ele tá usando, por isso que ele tem muita roupa branca no armário, sabe? Ele tem uma infinidade de camisetas brancas, porque para ele não faz diferença, a única cor que ele enxerga é ele não sabe se tá vestido bem ou não. E daí, por isso que ele sempre precisou de muita ajuda de namorada para escolher roupa. Agora da esposa, né? Mas enfim, acabei me divagando do assunto aqui. Enfim, a defesa do cartesianismo é justamente essa, é a defesa de que não podemos confiar na experiência sensorial para as coisas e devemos apenas confiar no que a nossa razão nos diz que é verdade. Ele criou o ceticismo metodológico, provavelmente a maior contribuição dele à filosofia mundial depois do cartesianismo, né? Que basicamente o ceticismo metodológico é uma parte do cartesianismo. E digamos que é o ponto principal dele, né? Que é a forma que Descartes imaginou de compreender a realidade. Ele foi um cara que ele não aceitou muito a autoridade dos filósofos passados, né? Então ele decidiu meio que começar do zero. Por mais que ele tenha estudado esse povo todo, né? Ele decidiu começar do zero nessa história, né? Então, ele diz que toda verdade tem que ser questionada, né? Não existem verdades absolutas. As únicas verdades absolutas são aquelas que não podem ser racionalmente refutadas. E lá vou eu sentar. E eu estou baixinho agora. Foi. Enfim. Por que toda verdade deve ser questionada? Porque para ele, a verdade normalmente deriva dos sentidos. E os sentidos, eles fazem o quê? Eles nos enganam. Se eles nos enganam, nós só podemos confiar naquilo que não tem como ser debatido, né? Então, exatamente isso. A verdade só é alcançada a partir do momento em que não se pode mais questionar determinado fato. Ou seja, se você não pode questionar que, por exemplo, uma bola é redonda, aquilo é verdade. Você fala, o nome dessa forma é esse, e eu... Desculpe. E eu não tenho como questionar isso. Como que isso funciona, né? Como que o ceticismo metodológico funciona? Você aceita apenas informações verdadeiras. Você vai reduzindo essa informação em unidades menores. Vai analisando cada uma dessas unidades, do mais simples para o mais complexo. Depois que você fez tudo isso, você lista todos os problemas possíveis com aquelas proposições secundárias, até você alcançar algo que possa ser racionalmente verdadeiro. E como que isso funciona, então, né? Aí entra o que se chama de dúvida hiperbólica, né? A dúvida hiperbólica, ela é uma tendência à dúvida, né? Você vai sempre ter dúvida a respeito de tudo, né? Ou seja, a partir do momento que você não confia em nada, em nenhum conhecimento, você pode analisar isso através do início das meditações do Descartes, né? Que ele fala assim: muitos anos agora se passaram desde que pela primeira vez estou consciente de que eu aceitei, mesmo de minha juventude, muitas opiniões falsas como verdadeiras e que, consequentemente, o que eu posteriormente baseei em tais princípios era altamente duvidável. E desde então eu estava convicto da necessidade de assumir
de uma vez em minha vida, a necessidade de me livrar de todas as opiniões que eu tinha adotado e de começar novamente o trabalho de construir desde os fundamentos, né? Então, se tudo está em dúvida, se nada é certeza, então até esse conhecimento pode ser duvidado, né? De que nada é certo. Então, a experiência sensorial, que é como nós conhecemos as coisas primeiro, é errado e deve ser duvidado porque ele não deriva da razão. Por exemplo, se eu estou vendo um macaco aqui, não tem um macaco no estúdio, né? Mas se tem um macaco aqui, como já diria o nosso querido Sérgio Malandro, olha o macaco! Olha o macaco! Pode ser uma ilusão. Sei lá, a pessoa pode estar drogada e estar vendo um macaco ali, né? Então, não existe uma prova concreta de que o que nós vemos está lá de verdade, né? Até mesmo o toque pode ser uma alucinação e assim vai, né? E é o argumento dos sonhos do Descartes. E o que é o argumento dos sonhos? Já entra aqui na parte do dualismo. É o argumento de que não existe uma diferença concreta, a gente não tem como ter uma separação real entre o que é sonho e o que não é. Então você não tem como saber quando você está acordado e quando você está sonhando. Desculpe. Se nós não temos como saber quando estamos acordados e como estamos sonhando, lembre da Origem, né? Aquele filme com o Leonardo DiCaprio, que ele devia ter ganho um Oscar, mas não ganhou, e daí ele ganhou por Regresso, que é um filme péssimo. Enfim, a ideia toda é de que a gente não tem como separar o que é sonho e o que é o momento que estamos acordados, né? Então eu tô lá, preparando essas aulas, montando meus slides e tal, não sei o quê. Eu posso estar compondo isso de verdade, isso pode estar acontecendo de verdade, mas eu posso estar sonhando com fazer isso. E como que eu vou saber a diferença? Não temos como saber a diferença, né? A única forma de nós distinguirmos, o Descartes fala no final das meditações dele, é através de uma análise retrospectiva das coisas, né? Porque os sonhos, eles vão gradualmente evanescendo da nossa memória e nós vamos perdendo a condição de analisarmos os nossos sonhos. Porque eles desaparecem muito facilmente da memória. Então, quanto mais nós conseguimos retrospectar a respeito de determinada coisa que aconteceu em nossas vidas, é que nós temos alguma certeza de que aquilo aconteceu de verdade ou não. Então, a partir de um determinado momento da vida, você não sabe mais se aquilo realmente é algo que aconteceu na tua vida ou se aquilo foi um sonho. Nossa, hoje tá difícil. Enfim, uma das ideias do Descartes era que a experiência sensorial ela é fruto das ações de um demônio, né? Então ele é muito poderoso, ele é muito esperto e ele pode criar um mundo superficial que nós acreditamos que nós vivemos, né? Porque ele está apenas no mundo sensorial. Então, ele acreditava que existia algo nos enganando constantemente. Ele era meio paranoico com essas coisas, né? O dualismo. O que é o dualismo? É essa interação entre o corpo e a mente, né? E através disso... Deixa eu só abrir uma outra notinha minha aqui. Tá. Basicamente, ele considera que o corpo e a mente não são uma unidade. Que a mente pode existir sem o corpo, mas o corpo não pode existir sem a mente, porque o corpo não teria condições de ação sem a mente, porque o corpo não consegue pensar, quem pensa é a mente.
E eles são separados, tanto que ele acreditava que a glândula pineal, que é um feijãozinho que a gente tem aqui atrás da cabeça, que fazia essa ligação entre o corpo e a mente, que sem a glândula pineal nós não teríamos essa ligação, né? Então, esse dualismo dele é, inclusive, uma posição filosófica compatível com a maioria das teologias, né? Que diz que a alma ocupa um plano de existência distinto do mundo físico. Ou seja, a mente ela é espiritual e o corpo é físico, né? Bom, o corpo é físico mesmo, né? Porque tá aqui, dá pra tocar. Mas, não podemos confiar nos nossos sentidos. Pois é. E aí que entra nessas coisas muito complicadas da filosofia do Descartes, porque se a razão deriva da mente e se a mente existe num plano separado do corpo, então como que a gente concilia essas experiências, né? Isso é um dos grandes problemas da filosofia do Descartes. Na filosofia moral, o Descartes estuda muito a questão da ética enquanto ciência, né? E ele considerava que conhecimento é ética. E se conhecimento é baseado na razão, então a razão é o que nos leva à busca do bem, à busca do justo, à busca do correto, né? E que esse conhecimento, essa vida ética, que o Hegel vai lá mais tarde chamar de Sittlichkeit, é um prazer espiritual, é algo que agrada inclusive a Deus, né? Opa, abri o negócio errado. Tá. Se ele diz que nós podemos extrair prazer espiritual, e prazer espiritual, porque normalmente quando a gente fala de prazer, a gente muito puxa aquela coisa hedonista, né, de indulgir as vontades e as paixões. E prazer não é necessariamente isso. Prazer pode ser algo que nos dá um senso de realização. Então, muitas vezes é um tipo de prazer você, por exemplo, ajudar alguém numa situação de necessidade. Você fazer uma obra de caridade pode te dar um prazer muito grande. E esse prazer, normalmente, ele é muito mais espiritual do que físico, né? Inclusive, na maioria das vezes, ele é quase completamente físico. Espiritual. Mental, por assim dizer, né? Enfim. Isso conclui a filosofia moral. E Descartes, ele inclusive é responsável por um dos argumentos ontológicos da existência de Deus, né? O argumento ontológico normalmente é um argumento que diz que algo existe porque podemos considerar a existência dele, né? Então, nós não podemos pensar em algo maior que Deus, inclusive pela limitação do nosso próprio intelecto, né? Que nada maior que Deus pode existir. E argumenta que esse ser pode existir na mente, né? Então, mesmo na mente de alguém que nega a existência de Deus. Então, eu acredito em Deus a partir do momento que eu não acredito em Deus, porque eu reconheço a existência dele, né? Da mesma forma que eu posso não acreditar num campeonato num Mundial do Palmeiras, né? Palmeiras não tem Mundial, lembre-se disso. Mas, Santo Anselmo da Cantuária, no Proslogium, escreveu justamente isso, né? Que enquanto podemos cogitar a existência de Deus, isso é prova suficiente da sua existência. E tem um debate gigantesco acerca disso, mas Descartes ele fez um argumento similar, né? Porque se nós temos a razão, e se a razão nos permite acreditar em Deus, se nós temos uma capacidade racional de acreditar em Deus, então isso é prova da existência de Deus, né? Ele fez várias variações desse argumento, né? Então, se nós cogitamos a existência de um ser supremo e perfeito, nós podemos, então,
acreditar na existência de Deus a partir disso, porque se a razão nos dá essa condição e a nossa razão não nos engana, se bem que isso é meio tautológico, né? É meio que um argumento circular aí. Porque a razão é uma dádiva divina dentro de Descartes, né? E a razão nos permite acreditar em Deus. E é Deus que nos deu a razão. Então você fica circulando nesse argumento, né? Acaba se tornando um argumento circular. Mas Leibniz, que é outro filósofo importantíssimo, ele já dizia que é um conceito coerente acreditar em um ser supremamente perfeito, né? Enfim. E a partir disso nós conseguimos ter uma base essencial da filosofia cartesiana. E isso conclui a nossa aula sobre Descartes. Eu espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.